Bom dia, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva, que liberta. A palavra nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade do Evangelho. A verdade sem mentira, a verdade sem fermento. Essa liberta o homem. É esta verdade que liberta, que limpa, que salva. Esta é a verdade de Deus, que está na palavra do Senhor. E precisamos meditar, aprender e pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai, para que a gente venha praticar a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra do Senhor Jesus. Amém? Igreja abençoada do Senhor. E hoje vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? E aqui os fariseus, os mestres da lei, vieram até Jesus Cristo e perguntaram a Jesus por que é que os seus discípulos estão transgredindo as leis dos anciões, as tradições dos anciões, quer dizer, dos homens, daqueles homens mais idosos, né, que tinham colocado essas tradições, que tinham feito essas tradições para que as pessoas obedecessem. E aí eles olham para os discípulos de Jesus e vê que os discípulos de Jesus não estavam cumprindo com essas tradições, com esses mandamentos de homens, vamos dizer assim, mandamentos de homens, tradições de homens. Os discípulos, eles não faziam as tradições de homens, eles não iam pela cabeça de homens. Sim, os discípulos estavam com Jesus e obedeciam a Jesus. E ali os fariseus, os mestres da lei, estavam incomodados, porque os discípulos não estavam seguindo os homens, mas sim estavam seguindo Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque naquela época, os discípulos compreenderam e entenderam que eles precisavam seguir Jesus. E hoje é necessário que cada um também a gente possa compreender que a gente não é para seguir homens, mas sim Jesus Cristo. É o que Deus quer, é o que Jesus Cristo quer, que a gente siga Jesus. E aí eles vieram com esta pergunta para Jesus Cristo, porque era que os seus discípulos estavam transgredindo, não obedecia às leis dos anciãos, dos homens mais velhos, às tradições dos homens. E aí Jesus Cristo responde de uma forma grandiosa. E Jesus Cristo diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem. Transgride o quê? O mandamento de Deus. Olha o que era que aqueles homens estavam inventando. Eles pegavam mandamentos de homens, tradições de homens e cumpriam. Totalmente eles cumpriam os mandamentos de homens e as tradições dos homens. Mas o mandamento de Deus, eles não cumpriam e nem faziam e nem obedeciam. E aqui Jesus Cristo diz: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Então eles transgrediam os mandamentos de Deus por causa das tradições que os homens ensinavam. E isto acontece hoje, na vida de muitas pessoas. Estão transgredindo a palavra do Senhor para obedecer palavras de homens, para obedecer tradições de homens. E isto é pecado, porque o que eles achavam que era pecado era não obedecer às tradições dos homens. Mas Jesus Cristo está aqui afirmando: por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus por causa das tradições de vocês? E aí Jesus Cristo vai explicar para aquelas pessoas o que eram que eles estavam fazendo, o que eram que eles estavam ensinando.
E Jesus Cristo diz assim, no verso 4, porque Deus disse, foi Deus que disse. E quando Deus diz, é para ser cumprido. Quando Deus diz, é para que a gente peça misericórdia ao Senhor e diga, Senhor, me capacita para que eu possa fazer a tua vontade. E Jesus Cristo disse assim, porque Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Então, Deus deu este mandamento para que os filhos honrassem, cuidassem, tivessem zelo pelo pai e pela mãe. Mas vejam só o que foi que os anciãos, que os fariseus, que os mestres da lei, que os homens inventaram, fizeram em cima desse mandamento de Deus, por causa da ganância, por causa da altivez, por causa da ignorância, porque eles queriam ter domínio sobre aquelas pessoas e estava com ganância em dinheiro. Era isso que eles queriam. E aí eles inventaram, no lugar deles cumprir com o mandamento de Deus, eles, em cima do mandamento de Deus, eles colocaram tradições, rudimentos e palavra de homens. E muitas pessoas estavam ali fazendo a vontade dos homens e não faziam a vontade de Deus. Até porque eles ensinavam a palavra de Deus ao contrário. E muitas pessoas não entendiam, não compreendiam. Por quê? Porque não estudavam a palavra do Senhor, não queria prestar atenção na palavra verdadeira, pura e genuína. E o que era que acontecia? Só ouvia o que os homens queriam ensinar. E hoje continua da mesma forma. Tem pessoas que não tiram um momento, um tempo para meditar, para estudar e para aprender de Cristo a palavra da verdade, a palavra do Evangelho. E continua sendo enganados pelos homens. É isto que está acontecendo. Acontecia antes de Jesus Cristo, acontecia na época de Jesus Cristo e agora também acontece nesta época muito mais ainda. Pessoas enganadas, por quê? Porque não observam a palavra do Senhor, porque não querem ouvir a palavra do Senhor, porque não estudam, porque não meditam. E só fica escutando a palavra dos homens e muitas palavras estão afermentadas. Muitas palavras estão cheias de fermentos e isto é pecado. Ensinar a palavra do Senhor distorcida, afermentada. Glória a Deus. E aí eles inventaram, olha o que foi que eles fizeram com o mandamento do nosso Deus, do nosso maravilhoso Pai. E Jesus Cristo diz assim, vocês, porém, a tradição, os fariseus, os mestres da lei, os anciãos, os homens, ensinaram e diziam para aquele povo. Olha o que era que eles ensinavam para aquele povo. Verso 5 diz assim, vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que vocês poderiam receber de mim é oferta ao Senhor. Olha a ganância daqueles homens. Estavam tirando o mandamento de Deus, porque Deus disse, honra teu pai e a tua mãe. Deus disse, zela pelo teu pai e pela tua mãe. Deus disse, quando o teu pai e a tua mãe não tiver, ajuda teu pai e a tua mãe. Foi isso que Deus disse. Mas eles disseram para o povo, ensinaram ao povo, toda ajuda que você tiver para ajudar o seu pai e a sua mãe, se você trouxer dizendo que é oferta para Deus, você não precisa mais cuidar do seu pai nem da sua mãe. Você não precisa mais ajudar o seu pai e a sua mãe. Você está desobrigado a ajudar o seu pai e sua mãe. Então eles pegaram o mandamento de Deus e distorceram o mandamento do Senhor, ensinando mentiras, ensinando ganância, ensinando coisas que Deus não mandou eles falar. Glórias a Deus, Senhor Jesus. Santo e maravilhoso é o teu nome. E aqui Jesus Cristo diz, por que é que vocês estão ensinando coisas erradas para o povo, levando o povo para a perdição, levando o povo para a destruição, ensinando coisas que Deus não falou. E isso acontece nos dias de hoje. Tantas pessoas reunidas como igreja, porque a igreja somos nós, e estão aprendendo
e seguindo os homens, doutrinas de homens, palavras de homens, porque não observa a palavra do Senhor, porque não quer aprender de Cristo, porque a palavra diz que através do Espírito Santo do Senhor, nós aprendemos a palavra do Senhor, porque o próprio Espírito nos ensina a palavra da verdade. Glória a Deus. Precisamos ouvir mais a palavra do Senhor. Precisamos observar mais a palavra do Senhor, para que a gente não venha seguir homens, para que a gente não venha aprender doutrinas de homem, tradições de homens. Santo e eterno Deus. E no verso 6 diz assim: eles ensinavam, esses não precisam mais honrar os seus pais e a sua mãe. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa das tradições de vocês. E eles diziam: olha, se vocês trouxerem tudo que vocês têm, que era para vocês ajudar o pai de vocês, que era para vocês honrar os pais de vocês, e vocês trouxerem dizendo que é oferta ao Senhor, vocês não são mais obrigados a ajudar o pai de vocês. Vocês não são obrigados a cuidar do pai de vocês. Vocês não são obrigados, não tem nenhuma obrigação mais com o pai de vocês, com a mãe de vocês, porque vocês estão deixando de ajudar o pai e a mãe e está trazendo para a casa do Senhor, está trazendo para Deus. Mas não é isso que Deus quer. O mandamento de Deus está dizendo: honra teu pai e a tua mãe. O mandamento de Deus está dizendo: cuida do teu pai e da tua mãe. Não invalida a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não pode ser invalidada por tradições de homens, por palavra de homens. Assim a palavra do Senhor nos ensina. E Jesus Cristo fala naquele momento e hoje ele continua falando para todos aqueles que estão pegando a palavra do Senhor e distorcendo, fermentando, falando palavras que Deus não disse. E ele diz assim: hipócritas. Todos são hipócritas. Quem é hipócritas? Aqueles que pegam a palavra do Senhor e distorcem. Quem é hipócritas? Aquele que pega a palavra do Senhor e coloca fermento na palavra do Senhor. Quem é hipócritas? Todos aqueles que estão ensinando doutrinas de homens, mandamentos de homens. O próprio Jesus Cristo abriu a boca e falou que eles são hipócritas. E hoje, o mundo inteiro está cheio de fariseus, mestres da lei, ensinando tradições de homens, e multidões de pessoas estão seguindo tradições, religiões e palavras de homens, mas não estão seguindo Cristo Jesus. E é necessário a gente estar aqui para seguir Jesus, para seguir a palavra de Jesus, para seguir aquilo que Jesus Cristo nos ensina todos os dias. É para isso que nós estamos aqui. Somos representantes de Cristo nesta terra. Nós não estamos aqui à toa. Nós somos representantes de Cristo para falar da sua palavra, para obedecer a sua palavra, a palavra de Cristo, não os mandamentos do homem, não as tradições dos homens. Precisamos observar, na realidade, aonde é que está a palavra da verdade. Glória a Deus, Senhor Jesus. E Jesus Cristo, no verso 7, Jesus Cristo diz assim: hipócritas, vocês são hipócritas. Estão ensinando mandamentos humanos, estão ensinando coisas mundanas para o povo e está destruindo este povo. Estão levando este povo para a perdição, porque vocês estão ensinando doutrinas de homens e não estão ensinando a palavra da verdade. Não estão ensinando aquilo que o nosso Deus, que o nosso Pai, que o nosso Criador quer que verdadeiramente a gente aprenda. Porque a palavra da verdade, ela liberta, ela cura, ela salva, ela tira o homem das trevas, ela tira o homem do pecado, ela liberta o homem dos seus pecados, é a palavra da verdade. E Jesus Cristo continua dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo... Isaías já tinha profetizado que existia pessoas assim. Isaías já tinha profetizado que na época de Jesus Cristo existia pessoas assim. Isaías profetizou que nesta época também ia existir milhões de pessoas desta forma. Fariseus,
mestres da lei, ensinando doutrinas de homens e levando a igreja do Senhor, o povo de Deus, para a perdição. Mas precisamos ter muito cuidado. O que é que nós anda ouvindo? O que é que nós anda prestando atenção? O que é que nós anda seguindo? O que é que nós anda observando? Precisamos seguir a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Isaías profetizou, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Isaías profetizava dizendo que este povo me honra com os lábios, mas o coração está endurecido, o coração está distante de Deus. Porque a adoração, ela tem de vir do nosso coração, não só da boca, não só dos lábios. A boca, ela fala muitas coisas são verdade, muitas coisas são mentira. E aqui, Jesus Cristo estava falando que aquele povo estava adorando ele com os lábios, mas não adoravam ele de verdade no coração. Em vão, toda adoração que não é verdadeira, toda adoração que é mentirosa, são de pessoas hipócritas, pessoas que estão falando mentiras, pessoas que estão distorcendo a palavra do nosso Deus e do nosso Pai. E Jesus Cristo chama de hipócritas. Jesus Cristo diz que estão ensinando doutrinas e preceitos de homens. Precisamos ter cuidado para que a gente não venha ouvir palavras de homens, preceitos de homens e seguir homens. Isto sim é pecado. Isto sim vai nos levar para a perdição. Isto sim vai nos levar para o fogo eterno, como diz a palavra do Senhor. Precisamos seguir Cristo. Precisamos seguir a palavra da verdade. E aqui, nesta palavra, nesta fala de Jesus Cristo, ele fala de dois tipos de pecado. O primeiro pecado, ele está falando daquelas pessoas hipócritas que pega a palavra do Senhor e distorce, pega a palavra do Senhor e coloca fermento, pega a palavra do Senhor e ensina as outras pessoas a fazer o erro, não cumprindo a palavra da verdade. Este sim é um pecado. E a partir do verso 10, ele também vai falar de outro pecado. Hoje eu não posso falar porque senão este vídeo vai ficar muito estendido. Mas o próximo, para a honra e a glória do Senhor, e assim se o nosso Pai permitir, eu irei continuar nesse texto, nesta fala de Jesus Cristo. Mas aqui que nós precisamos colocar em nosso coração, que precisamos estudar mais a palavra do Senhor, que precisamos meditar mais na palavra do Senhor, ouvir a palavra do Mestre, ouvir a palavra de Jesus e seguir Jesus Cristo. E ter cuidado para que a gente não venha seguir doutrinas de homens e preceitos humanos, como diz a palavra do Senhor. Porque isto é pecado. E isto nos leva para a perdição, para a maldição e para o fogo eterno, como diz assim a palavra do nosso Deus e do nosso Pai. Que possamos agradecer por esta excelente palavra e que possamos também fazer a vontade de Deus, meditando e pedindo ao nosso Deus: Senhor, tem misericórdia, derrama a tua graça sobre a nossa vida, para que a gente venha fazer a tua vontade. A vontade do Pai está na sua palavra. A vontade do nosso Deus eterno, todo-poderoso, está na sua palavra. Então precisamos meditar, precisamos ouvir a palavra da verdade, porque é ela que restaura, que salva, que liberta e que traz o homem de volta para o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Salvador das nossas almas. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai, por esta excelente e maravilhosa palavra que Ele colocou no meu coração, para que nós juntos possamos ouvir a palavra do Senhor. Nós juntos possamos crer na palavra do Senhor e juntos entender, compreender, ter fé e viver uma nova vida
em Cristo Jesus, que é assim que a palavra do Senhor nos ensina e é assim que o nosso Deus quer na vida de cada um de nós. Vamos orar em nome de Cristo Jesus. Pai eterno, Pai maravilhoso, Pai grandioso, estamos aqui, Senhor. Te agradeço por esta palavra, por esta mensagem. Te peço, Pai, para que muitos que venham a ouvir, compreenda, entenda que é a Tua palavra, Senhor, que devemos seguir. Que possamos, Senhor, nos vigiar, ter muito cuidado, Pai, para que a gente não venha a ouvir palavras de homens, seguir doutrinas de homens, preceitos de homens, sim, Pai, mas seguir a Tua imensa e grandiosa palavra. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.